Olá, seja muito bem-vindo à cobertura das eleições 2024, segundo turno, pela Gazeta do Povo, eleições aqui em Curitiba. Eu sou Marcos Tosi, ao meu lado está o Gustavo Ribeiro, meu colega de Gazeta do Povo, e juntos nós vamos entrevistar o candidato a prefeito Eduardo Pimentel, do PSD. Serão cerca de 30 minutos de conversa, como já foi o tempo dedicado à sabatina de Cristina Gramel, que é a adversária nesta disputa eleitoral. Candidato, primeiramente, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite da Gazeta do Povo. Seja bem-vindo, como eu disse. Deixa eu emendar já com uma pergunta. O senhor está à frente de uma coligação com 8 partidos, lhe rendeu um bom tempo de propaganda, rádio e TV, uma campanha que recebeu recursos aí na ordem de 12 milhões de reais, o apoio da máquina, da estrutura da prefeitura, o apoio formal do Bolsonaro, o Ratinho Júnior saindo com o senhor às ruas, na sua campanha. A que fatores o senhor atribui o fato de repente, ter terminado praticamente empatado com uma candidata que só tinha redes sociais? Primeiro, obrigado pelo convite, agradeço a Gazeta do Povo de estar aqui, de poder abrir esse espaço importante. E o segundo turno é importante, porque independe dos apoios que cada candidato tem. Vale o que cada candidato é, o que cada candidato pensa, quais são as suas propostas do que e como fazer. Por isso que é importante agora os eleitores da cidade de Curitiba avaliarem as duas candidaturas, quem tem a verdade e as propostas e quem não tem, quem conhece da cidade de Curitiba de gestão pública e quem não tem. A minha coligação foi formada, e eu sempre falei na pré-campanha, de que eu queria fazer uma grande frente ampla de apoio a favor de Curitiba, em cima da base de apoio do prefeito Rafael Greca e do governador Ratinho Júnior. E consegui, com resultado, fruto do resultado como vice-prefeito nos 8 anos que fui, secretário municipal de obras nos primeiros 2 anos da gestão, onde retomamos todas as obras que estavam paradas de uma gestão anterior, que foi um prefeito que não tinha experiência política, e é o mesmo risco que a cidade corre agora. E depois passamos pela pandemia e no último ano e meio eu fui secretário de Estado das cidades, do governador Ratinho Júnior, onde passou por mim 4 bilhões de investimentos nos 399 municípios do Paraná. E o fim do primeiro turno, os primeiros 15 dias, eu sofri uma série de ataques com fake news e desinformação da candidata que é minha adversária no segundo turno. Por isso que ela veio numa onda muito forte. Ela tentou colar em mim a esquerda, ela tentou colar em mim cartilhas, ela tentou colar em mim corrupção, mas o que eu não sou não cola em mim. Eu sou o que sou, foi assim que eu construí a minha história. E agora, no segundo turno, está dando tempo de a gente mostrar quem é cada um, mostrar o que cada um pensa. E no debate da Band, só para aproveitar a oportunidade, que foi na segunda-feira, quem assistiu ou quem viu a repercussão, pôde ver a diferença clara das minhas propostas e da verdade, que toda vez que eu vinha com uma proposta, eu recebia uma agressão ou uma mentira, porque não conhece da cidade de Curitiba. Mas eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu queria só esclarecer, porque da minha parte são propostas. E isso que eu estou fazendo no segundo turno. Eu estou indo em todas as entrevistas, ela já cancelou mais de 7. Eu estou indo em todas, porque se tiver algum problema para ser respondido, eu respondo com muita franqueza. Mas eu quero falar sobre o futuro de Curitiba, porque o que nós temos que cuidar agora é não deixar de discutir o que realmente importa, que é o futuro da cidade. O que cada um vai fazer com o orçamento público do ano que vem de 15 bilhões de reais para manter creche aberta, para o transporte coletivo funcionar, para ter medicamento na unidade de saúde, para ter contraturno escolar eficiente e tantas outras ações. Candidato, um dos possíveis fatores aí que fizeram crescer a campanha da sua adversária agora no segundo turno foi uma campanha contra o PSD, o seu partido. Uma campanha nacional em relação ao posicionamento do partido em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. De que forma que esse posicionamento do partido, de certa forma ambíguo, por exemplo, aqui ele é apoiado, né, pelo ex-presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro, por exemplo, o PSD, o Eduardo Paes, apoiado pelo presidente Lula, de que forma essa forma ambígua do partido pode ter prejudicado a tua campanha no primeiro turno e também já emendando se o senhor é favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu não concordo com as posições do ministro Alexandre de Moraes, mas essa não é uma decisão que cabe a mim, cabe ao Congresso Nacional. É eles que têm que decidir sobre essa questão. E os partidos,
Sem dúvida, essa foi uma das desinformações que a candidata usou contra mim. E os partidos, eles têm amplitude nacional. Primeiro que o PSD do Paraná não tem nenhum senador, então não teria como se posicionar. Os senadores do PSD do Nordeste se posicionaram muito, inclusive tem senador do PL que não se posicionou a favor. E vocês sabiam que o candidato da Cristina, o PMB, o partido dela apoia o Boulos em São Paulo? Que estranho isso também. Então eu não posso responder pelo meu partido a nível nacional. O meu partido, o PSD do Paraná, que é o governador Ratinho Júnior, transformou o estado no maior estado, do estado mais sustentável do país, numa das melhores economias do país. E o PSD de Curitiba, que é o prefeito Rafael Greca e a minha candidatura, transformou a cidade na cidade mais inovadora do mundo, na cidade eleita pelo Instituto Cidades Sustentáveis e divulgado pela Folha de São Paulo, com a cidade capital menos desigual do país, ou seja, mais igualitária, investimento em saúde, educação, transporte coletivo, sustentabilidade. E há 15 dias atrás, nós fomos eleitos a capital com a melhor qualidade ambiental do país. Então, não há como comparar questões que não têm ligação. Então, eu não posso pagar essa conta. O meu partido, a minha candidatura quer falar de Curitiba. Candidato, a gente já vai entrar nas propostas específicas para Curitiba, mas deixe-me perguntar colocar a seguinte questão. A prática de promover jantares, né, para arrecadação de fundos se repetiu nessa campanha, mas dessa vez veio à tona uma pressão aí em cima dos comissionados. Um diretor da prefeitura foi gravado fazendo coação por doações. Pergunto, o senhor foi àquele jantar no Madaloso sem saber que aquele pessoal ali, boa parte, estava sendo coagido a participar, a doar na sua campanha? Boa parte não. Um caso isolado, que quando veio à tona, eu mostrei minha total indignação e ele foi demitido sumariamente. Era um servidor comissionado da prefeitura que fez por livre e espontânea vontade a pressão em cima de servidores, da qual eu condeno. A minha solidariedade aos servidores, né? Eles foram super respeitados pela nossa gestão e por mim nos últimos 8 anos. E tanto é que nós não devemos nada que a prefeitura demitiu e abriu uma sindicância interna na prefeitura para poder tratar de qualquer assunto. O jantar que aconteceu, todos os candidatos fazem. É a forma legal, totalmente transparente de arrecadação. E o meu partido fez o jantar em nível estadual para ajudar todos os candidatos do PSD, totalmente legal e transparente. E esse foi, com esse fato isolado que ele foi demitido, e nós apuramos imediatamente, e esse foi um dos casos que também a candidata quis me agredir no fim, querendo colar em mim decisões que não foram minhas. E essa é a minha diferença com a outra candidatura, porque nós colocamos tudo transparente, respondemos. E até hoje ela não respondeu sobre o vice dela, que é condenado em primeira e segunda instância por estelionato. E também ela que não declarou bens na sua declaração para a campanha eleitoral. É isso que precisa ser questionado e não responde. Eu respondo com tranquilidade. A candidata adversária, inclusive, que o senhor está falando, ela comentou que o principal problema da cidade de Curitiba hoje é a questão da população de rua, né, os moradores em situação de rua. O senhor concorda com esse diagnóstico que, de fato, esse problema hoje é o que mais chama atenção na cidade e, de certa forma, o que mais chama atenção em bairros, por exemplo, no centro, que é um local que precisa ser revitalizado? Como fazer para recuperar essa questão, recuperar essas pessoas que estão lá com situações diferentes, né? Cada pessoa tem uma realidade diferente. O que é preciso fazer para mudar essa situação? Vamos lá, vou responder de 3 maneiras. Primeiro, que ela aponta o dedo para tudo, mas não apresenta solução eficaz nenhuma. É uma crítica atrás de crítica sem conteúdo para propor uma solução. Então, vamos lá. Primeiro, sim, é um dos grandes desafios que a cidade tem. De todas as grandes cidades do mundo, Tóquio tem esse desafio, Londres tem, Paris tem, São Paulo tem e Curitiba tem também. E nós vamos continuar tratando como temos tratado, com muita transparência e responsabilidade. Quem está na rua, ele tem um histórico. Ou ele foi abandonado, ou ele tem uma situação de violência, ou ele tem alguma dependência química ou alguma doença mental, ou ele é o traficante e o microtraficante. Para esses, polícia militar e guarda municipal. Tem que ser preso. Tem que estar fora da rua, tem que estar na cadeia. Para quem precisa do apoio e tratamento, o que eu vou fazer?
construir mais 2 FAS SOS descentralizado. O que é o FAS SOS? É uma estrutura que já tem uma funcionando, e nós inauguramos esse ano, na Dr. Favre com Afonso Camargo, que é uma referência nacional. Por quê? Porque você trata todo o processo do tratamento da pessoa em situação de rua num lugar só, para que não fique em vários endereços e a gente perca o tratamento. Nós temos que pensar no dia seguinte do morador. Num dia de frio e chuva, ele aceita o acolhimento. Só que no dia seguinte ele volta para a rua. E o nosso desafio é manter ele no tratamento. E o que nós fazemos dentro desse local físico? O acolhimento, o alimento, o banho, o dormitório. Após isso, lá dentro, o início do tratamento de saúde. Isso é tratamento de saúde mental, direcionado para um dos nossos 13 CAPs, e vou construir mais 2. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial da cidade. Se é dependência química ou de álcool, destinamos, e eu quero comprar mais vagas nas comunidades terapêuticas que fazem esse trabalho. Em seguida, profissionalização. Cursos gratuitos para ele ter uma profissão e, em seguida, encaminhamento à vaga de emprego. E para aqui tem uma novidade também, que eu vou, dentro dos contratos de prestação de serviço da prefeitura, destinar uma cota, um percentual para a contratação das pessoas que estão sendo restauradas. E depois disso, a habitação popular através do aluguel social permanente. E só para responder a tua terceira pergunta, o centro. O centro vai ter um capítulo à parte no meu governo. Na primeira semana já anunciei, sendo eleito, se Deus quiser e com o apoio da população, eu vou criar uma comissão dentro de todas as secretarias da prefeitura que tenham a ver e também com a sociedade civil organizada para tratar da revitalização do centro como um todo. Moradores em situação de rua, segurança, a infraestrutura, com iluminação, calçada, as vias, gastronomia, turismo e habitação, para voltar a trazer os moradores a ser atrativo morar no centro e também o retrofit de prédios que estão muito antigos através de incentivo fiscal. É isso que eu quero fazer para trabalhar com o centro. Candidato, ainda sobre a questão dos moradores de rua, o seu plano de governo propõe a criação de um programa de Housing First, ou aluguel social, né? A gente já tem alguns hotéis sociais funcionando em Curitiba e eu pergunto, eles funcionam bem, melhoraram o índice de reinserção social dessas pessoas ou na prática apenas se transferiu alguém que estava na rua para um ambiente de 4 paredes? Não, melhoraram bem, eles são uma forma de a gente acolher, por isso que eu quero fortalecer o FAS SOS, que é também uma moradia, só que só para esclarecer bem, o local do acolhimento não é o Housing First ainda, né? Porque o Housing First é o aluguel social permanente para a gente alugar uma casa para que ele tenha a sua propriedade, para que ele consiga se restaurar na sociedade. Não é diferente do hotel social? Exatamente, é diferente do hotel. O hotel social existe hoje, né? Existe hoje o hotel social e o FAS SOS que nós queremos fazer é que a gente manter... Aí que está a grande oportunidade do FAS SOS, porque eu quero fazer mais 2, porque a gente mantém ele dentro de um tratamento no mesmo endereço. O hotel social ele é importante, porque ele é acolhimento, é dormir, é tomar um banho, é receber uma roupa, ter uma roupa de cama, receber um tratamento de saúde, algum medicamento urgente, mas ele acaba voltando depois, ele pode ficar até 90 dias e também prorrogar por mais 90 nesses locais. Mas a gente quer manter ele no tratamento de saúde, profissionalização, emprego e habitação para que ele possa ter a sua casa. Então é um desafio complexo, ele é permanente, ele não se resolve de uma hora para outra, ele é um tratamento permanente em cima dessas pessoas que precisam ter o nosso cuidado. E também vou contratar, já anunciei, um grande concurso público para o primeiro trimestre de 2025, em que estará incluída os assistentes sociais e as educadoras sociais. A atual gestão diz que recebeu uma herança, né, da gestão anterior, aí uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais e um rombo de mais de 2 bilhões, né, de déficit fiscal. Qual o tamanho da dívida hoje que a atual gestão, que você fez parte por 8 anos, deixa a partir de 31 de dezembro para o próximo prefeito, seja você ou seu adversário? Nós realmente
pegamos uma dívida de curto prazo de 2 bilhões de reais em 2017 e tivemos que fazer um trabalho muito forte, um ajuste fiscal e financeiro na Câmara Municipal que não foi fácil, porque nunca é simpático um ajuste fiscal. Pagamos as contas através do leilão holandês para a gente poder ir antecipando os pagamentos, reestruturamos a cidade, passamos pela pandemia e agora estamos aqui. Nós tivemos um superávit no ano passado de mais de 200 milhões. Nós temos um orçamento público para o ano que vem de 15 bilhões de reais, com investimento de quase 15 bilhões de reais, investimento livre de 1,5 bilhão de reais. Mas eu gosto de falar esses números, mas também emitir um alerta. Um ano de uma gestão fiscal sem responsabilidade, a cidade já entra em dívida novamente. 4 anos, então, pode ser o colapso da cidade. Por isso que eu quero voltar a falar com o eleitor curitibano que agora é hora de uma serenidade muito grande na escolha do voto. Nós precisamos ter a tranquilidade de escolher quem conhece a cidade de Curitiba. Se o teu voto é por causa da ideologia, tudo bem, os meus posicionamentos são muito tranquilos. Eu sou posicionado no centro-direita com tranquilidade. Eu me posiciono em cima dos valores da família. Eu sou a favor da vida. Sou contra o aborto. Eu sou a favor da inocência das nossas crianças. Sou contra a ideologia dentro das escolas. E eu sou a favor da vida e sou contra a liberação de drogas. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Mas o que está em jogo agora é a discussão sobre Curitiba. Quem tem a capacidade de administrar a cidade. Porque é complexo. São secretarias, é um orçamento forte, são alunos da rede particular, são unidades de saúde, é o transporte coletivo. E o próximo prefeito que for eleito no domingo, dia 27 de outubro, ele vai tomar decisões pelos próximos 4 anos. E essas decisões impactam a cidade pelos próximos 15. Dando um exemplo, o transporte coletivo. Ano que vem, nós temos uma concessão do transporte coletivo. Ela está concluindo depois de 15 anos. Que nós pegamos na nossa gestão um contrato em andamento, mesmo assim conseguimos substituir 500 ônibus, e agora a grande janela de oportunidade para a gente voltar, manter o avanço do transporte coletivo num novo contrato, otimizando linhas de ônibus, aumentando a integração, fortalecendo o nosso transporte, que é referência e qualidade. A minha proposta para isso, eu só estou emendando porque é um assunto importante que eu fui emendando, a minha proposta para isso é a nova concessão do transporte coletivo em setembro do ano que vem, e para isso, nós, com responsabilidade, nós já contratamos o BNDES em dezembro do ano passado, para estruturar o edital de licitação para que a gente lance na Bolsa de Valores em setembro do ano que vem, com total transparência, e a partir daí eu vou diminuir a passagem, porque nós vamos poder discutir um novo processo de administração. Mas a partir de janeiro, vou implementar a tarifa a R$ 3,00 aos domingos e feriados, para que as pessoas possam ter o lazer, visitar o familiar, ir na missa e no culto. E também a tarifa zero, a partir de janeiro, para quem está momentaneamente desempregado. Terá que ter um cadastro em cima do Cine, né, em cima da área de empregabilidade do município, que nós vamos pagar a passagem caso ele vá do Cajuru à SIC, por exemplo, para fazer uma entrevista de emprego. Já por outro lado, a candidata adversária anunciou um plano de transporte por quilômetro, pagando quem anda mais, paga mais. Quem está no Tatuquara, no Sítio Cercado, no Boqueirão, no Atuba, no Santa Cândida, vai pagar mais do que quem está no Batel e no Jardim Social para chegar no centro, por exemplo. Segundo os cálculos, pode chegar a R$ 20,00 o preço da tarifa. Isso é uma proposta de quem não conhece administração pública. Por isso que eu quero alertar a todos para que a gente discuta com responsabilidade o futuro da cidade. O que está em jogo agora é o futuro de Curitiba, e isso impacta uma gestão bem feita ou mal feita no dia a dia nosso, dos empreendedores, das nossas famílias. Candidato, sobre o transporte público ainda, Curitiba, o eleitor de Curitiba se lembra que várias eleições, quando vem a época da eleição, surgem propostas. A do metrô, por exemplo, já tivemos quantos projetos de metrô apresentados, desenhados, projetados, e nunca saiu do papel, e hoje já não se fala tanto do metrô. Mas a candidata adversária sugere a implantação do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos.
O senhor tem alguma inovação além do transporte sobre rodas, o BRT de ônibus que a gente tem hoje na cidade? O que seria possível pensar em diferente para Curitiba? Tenho. Inclusive, eu acho que essa questão do VLT, ela pegou das minhas falas desde o ano passado. O metrô não cabe na cidade, o Brasil não tem dinheiro para isso, pelo menos por enquanto. E o VLT, eu, como secretário de Estado das cidades, no ano passado, em agosto do ano passado, contratei, entre agosto e setembro, contratei o BNDES em nome do governo do Estado, com a Prefeitura de Curitiba e com a Prefeitura de São José dos Pinhais para o início dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a implantação de um VLT em Curitiba, entre o Centro Cívico e São José dos Pinhais, entre o aeroporto, entre o Centro Cívico e o aeroporto, passando pelo centro, passando pela altura aqui da Carlos Gomes, onde nós estamos, pelo TRE, pelo Terminal do Auer, do Carmo e do Boqueirão, Terminal Central de São José dos Pinhais e o aeroporto, e o aeroporto internacional aqui de Curitiba. Por que por esse trecho? Porque é onde nós já temos um fluxo grande de passageiros. Então é um projeto moderno, com maior capacidade, com maior durabilidade, com menos custo de operação e também já com energia limpa, porque também é um VLT, um veículos leves sobre trilhos, sobre a questão elétrica, para que a gente possa garantir a implementação dele. No ano que vem, o BNDES vai apresentar se esse estudo é viável. Eu acredito na sua viabilidade. Já o VLT da candidata, ela não apresenta onde, como, trajeto, custo e absolutamente nada. Então, eu proponho o VLT, falo desde o ano passado, até porque já está em andamento, já é uma realidade. Em julho do ano que vem, o BNDES nos apresenta o projeto executivo e a viabilidade. Se tiver viabilidade, que eu acredito, e essa decisão será tomada em julho do ano que vem, vai para a Bolsa de Valores em setembro, no mesmo período que a nova concessão do transporte público. Isso é importante que aconteça, porque é no trajeto do BRT hoje. Então, nós precisamos também saber contratar essas duas questões. Vai sair a linha do BRT do eixo Boqueirão e vai entrar a linha do VLT. Bem estruturado, bem pensado e bem organizado. Rapidamente ainda sobre esse tema, há algum projeto de substituição da linha férrea, que também era um projeto antigo de sair a linha férrea aqui, que corta trechos urbanos Sim. da cidade e aproveitar isso de outra forma? Tem. Assim, na verdade, explicar bem. Faz 3 anos que eu vou para Brasília para tratar disso. Já estive no Ministério do Transportes, na NTT. Por quê? Eu fui tratar disso, dei várias entrevistas sobre isso. O que acontece? A linha férrea que passa por Curitiba, em 2027, acaba o contrato de concessão da Rumo. Se a gente não aproveitar essa janela de oportunidade, é mais 25 anos de concessão. E isso é uma responsabilidade, é uma concessão federal. Eu fui para lá porque eu quero que Curitiba seja escutada sobre isso. Nós temos que... E Curitiba é o último centro urbano de grande porte que tem linha de trem que passa dentro da cidade. Nós não podemos perder essa janela de oportunidade de fazer um contorno ferroviário. Tem que estar na concessão. Nós não vamos aceitar em Curitiba. E também há uma nova explicação sobre eles, que eles podem lacrar o trilho do trem dentro da cidade com viadutos em trincheiras. O que importa é que a linha de trem ela tem que parar de conflitar com o dia a dia da cidade. Isso eu estou trabalhando já há 3 anos e vou lutar para que isso aconteça. Falando ainda sobre trânsito, sobre mobilidade, os radares de trânsito, né, os diferentes limites de velocidade nas vias aqui de Curitiba são costumeiramente alvo de crítica dos curitibanos, dos motoristas de Curitiba. O que de prático o eleitor pode esperar da eventual gestão do senhor em relação a isso? Alguma coisa diferente do que a atual gestão já faz? E, se diferente, por que não foi feito até agora? É porque isso é uma questão do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que na velocidade... a velocidade X é na rua, na rápida, a velocidade Y é numa arterial, a velocidade Z é numa avenida e a velocidade 40 por hora é dentro de uma área calma. Então, é isso que fez essa gestão optar por essas questões. Eu vou avaliar tudo com muita calma, com o centro no Código de Trânsito Brasileiro para avaliar isso, mas o que é importante que seja dito? Tanto a redução do número,
a redução da quilometragem, quanto os redutores de velocidade, que eles têm que ser orientativos e nunca punitivos, por isso que eles são sinalizados, mas eu vou sinalizá-los mais ainda, eles fizeram nos últimos 8 anos ter uma diminuição de 40% no número de mortes no trânsito na cidade de Curitiba. É isso que eu busco. Eu busco morte zero no trânsito. Ninguém quer um familiar ou um parente envolvido num acidente de trânsito grave e que envolva a morte na nossa cidade. Então, eu vou buscar, com os redutores de velocidade, como orientação em locais que tem que ser feito, como perto de unidades de saúde, escolas, terminal de transporte, que tem grande passagem de pedestres, para que isso aconteça de forma orientativa, para continuar diminuindo os acidentes e morte zero no trânsito. Permita-me voltar a aspectos políticos aí na nossa conversa. Pois não. O senhor tem o compromisso do ex-presidente Bolsonaro, por acaso, de uma presença mais efetiva na sua campanha nesse segundo turno? A gente já está aí na reta final, ele ainda não apareceu. E eu ainda pergunto, o senhor admite que talvez o apoio de Bolsonaro esteja um pouco dividido entre o senhor e a candidata adversária? Veja só, o que acontece? Qual é o fato? Eu tenho o PL, que é o partido dele, num acordo político com ele, com o governador, comigo e com o Paulo Martins, na minha chapa. O Paulo Martins, meu candidato a vice-prefeito, ex-deputado federal, um homem de bem, de posições claras a favor da cidade e totalmente ficha limpa, o meu vice-prefeito, num acordo com o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele não deve se posicionar no segundo turno em Curitiba, porque ele está feliz, com certeza, porque tem 2 candidatos que o apoiam no segundo turno. Então, não vejo, também acredito que ele não venha no segundo turno, nessa última semana, se posicionar por nenhum lado, porque os 2 candidatos que estão, tanto eu quanto a candidata adversária, falamos que trabalhamos para ele e que temos o apoio dele. Mas o PL, o partido dele, é o meu vice-prefeito. Voltando para a cidade, candidato, qual a proposta em relação ao IPTU? Teve um aumento considerável, que foi muito falado em 2020, um projeto de lei que saiu da prefeitura, foi aprovado na Câmara, que foi muito falado. A população curitibana ficou, em certo aspecto, revoltada com aumentos desproporcionais. Qual a sua proposta em relação a isso, para que de fato não prejudique aquele morador, o curitibano que precisa pagar mais esse imposto? Não tenho proposta de aumento de impostos na cidade de Curitiba. Nenhuma, não está no meu plano de governo, não tem perspectiva para isso. Se porventura entrar alguma crise econômica, alguma crise na cidade que precise acontecer, eu vou tratar com transparência, envolvendo a imprensa, a Câmara Municipal, para deixar bem claro para a população o que precisa ser feito. Mas não há perspectiva. E eu só queria esclarecer que o aumento que teve no início da gestão foi por uma determinação do Tribunal de Contas e do Ministério Público para avaliação, para reanálise, para atualização da planta genérica do município. Isso vale não só para Curitiba, mas para os 399 municípios do Paraná, e ainda assim a nossa administração conseguiu colocar um teto de aumento para que a população não sofresse tanto. O que é importante? Que a nossa gestão nos últimos 8 anos fez, e a garantia com a minha candidatura nos próximos 4 anos, de que o imposto que o contribuinte paga na cidade de Curitiba volte em serviços públicos de qualidade na nossa cidade. Uma creche integral, um ensino educacional integral, alimentação escolar de primeira, material humano de primeira, obras em funcionamento. Temos 2 bilhões de obras em andamento na cidade de Curitiba e uma carteira de 2 bilhões para os próximos 4 anos, para que a cidade continue organizada e pujante. Candidato, eu fiz uma pergunta, nós fizemos uma pergunta para a sua adversária, que foi a seguinte, eu repito para o senhor. Se fosse para identificar um problema, uma questão mais urgente em Curitiba a ser enfrentada, qual seria? Ela elegeu a questão dos moradores de rua. Qual seria o problema principal que merece atenção hoje em Curitiba para o senhor? Para mim, a partir de janeiro, no nosso mandato, a questão mais importante é o transporte coletivo da cidade. Porque nós estaremos chegando perto da nova concessão do transporte coletivo e nós não podemos perder essa oportunidade de dar mais um grande salto no nosso transporte coletivo na cidade, com a redução de tarifa. E é por isso que eu falo com você novamente, para que avalie, porque a minha proposta é a nova concessão com a diminuição da tarifa. E a proposta da candidata é
quase quadruplicar o preço da tarifa de quem vem de longe. Isso vale para o trabalhador que paga a sua passagem e vale para o empregador que paga para o seu colaborador a passagem. Imagine o aumento de custos. Então, na minha opinião, tem uma série de desafios. Eu gosto de elencar sempre 4, mas são vários, né? Uma cidade é um organismo vivo, permanente construção. O transporte coletivo, a saúde, a educação, a segurança pública. Mas como é para escolher um, todos são importantes. Eu acho que a partir de janeiro, o que corre mais contra o tempo é o transporte coletivo por causa do contrato que termina em setembro de 2025. Só emendando, foram 8 anos de gestão. Não foi possível fazer nada em relação a esses contratos para que evitasse que a tarifa chegasse a R$6? Não existia uma outra possibilidade, encarando, de repente, as empresas para evitar isso? 2 coisas. Quem lembra do pedágio abaixa ou acaba? Que o governador Requião brigou e não aconteceu, não saiu nada do lugar. Um contrato é um contrato jurídico. Não tem como mexer num contrato em andamento com posições drásticas. Nós tivemos que respeitar o contrato. Né? E lembrando que nós pegamos uma gestão pública com 2 bilhões de dívida e passamos por uma pandemia que esvaziou os passageiros do transporte coletivo. Até hoje, os passageiros não voltaram aos mesmos níveis que eram antigamente. Por isso, eu volto a afirmar, nós não podemos perder a chance de ter um novo contrato eficiente, discutido com transparência, audiência pública, bolsa de valores. E sabe que me perguntam bastante em entrevista, em debate, nossa, mas você está propondo coisas, fizeram 8 anos, não fizeram nada. Como é que nós não fizemos nada? 2 bilhões de obras em andamento na cidade, a cidade mais igualitária do país, a cidade mais inteligente do mundo, a cidade com a melhor qualidade ambiental do país, o turismo que voltou a fortalecer, a educação com todas as 187 escolas públicas municipais ofertando ensino integral, 12 mil vagas de creche que nós geramos, vou gerar mais 9 mil, vou implementar o Vale Creche. Só que uma cidade é uma permanente construção. E para você ganhar a eleição, você tem que mostrar propostas confiáveis, concretas e caibam no orçamento público da cidade. E é isso que eu estou fazendo. Estou mostrando propostas com recursos viáveis e da onde sai o dinheiro. Candidato, agradeço muito a sua gentileza de vir aqui até a Gazeta, os estúdios da Gazeta, participar conosco desta entrevista. Eu convido a todos os nossos espectadores a acompanhar o dia da eleição, a fazer o voto responsável e acompanhar a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, teu convite, a boa conversa aqui entre nós para tirar as dúvidas e pedir o seu voto. Eduardo Pimentel, número 55. Com confiança, com tranquilidade, com a serenidade e a competência de que a cidade continuará na mudança segura. Pedir para que você vote. Eu quero falar com todos os eleitores de Curitiba. E você que, porventura, não votou no primeiro turno, exerça esse direito do voto, que é importante para a nossa democracia, para que a gente proteja a nossa cidade de qualquer aventura. Muito obrigado pela oportunidade. Eduardo Pimentel, 55.